Timer começou sozinho. Não, tá tudo bem. Não, Coincidentemente foi bem na hora. Não, gente. ótimo. Não, esquece, não é nada não. Deixa aqui. Ah, nem me toquei. Podemos? Sim. Yes. Então nós agradecemos a Deus Jesus por mais uma oportunidade de discutirmos esse assunto sobre o Espiritismo e sobre o ensinamento de Jesus para melhor vivermos aqui e também para melhor trabalharmos em prol dos nossos irmãos necessitados, ou mais necessitados que nós. Nós agradecemos a presença de todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2025, aqui na Casa Espírita Jesus Cristo, em Interlagos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E graças a Jesus. Semana passada nós tivemos um tema livre, certo? Sim. Isso mesmo. E nós vamos continuar porque o tema é extenso, as coisas que a gente tem que falar que estão fora da apostila, tá bom? Tá. É o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que saber assim, ó. É isso? 03? Isso. Não é data de... Lá vem. Não é data da Revolução, nem da República, não vou perguntar essas coisas. Lá vem. E nem da libertação da escravidão. Não. Mas nós vamos fazer um repejo aí, como é que fala? É. Vamos lá. O que é o Espiritismo? Básico, o que vocês sabem? O que é o Espiritismo? Não é uma religião. Não é uma religião, tem gente aí fora. Doutrina. Não é religião. Não é. Esse alguém chegou. Doutrina. Hã? É uma doutrina. Quem falou doutrina? É. Não é religião. É o quê? É uma ciência, uma filosofia e uma religião. Não é religião? Religião. Quem falou alguma É coisa? uma ciência, uma filosofia. Então, não mais é alguma religião, coisa. né? É. Mas Três pontos. o Espiritismo Espiritismo. Eita, ele é ciência, Filosofia. filosofia E o último eu não sei, acho que é religião, mas não é, né? e religião. É religião? É. É. Tudo junto e misturado, não tá? é só religião. Ah, tá. História. Não é só É uma religião, mistura. não, né? Certo. Certo? O que mais que é o Espiritismo? Rápido. Vai, o que vier à cabeça. O que é o Espiritismo? Rápido. Esse aí não é para pesquisar não, viu? Não, foi só tô olhando. Não, você está pesquisando no Google que eu estou vendo daqui. Tô vendo do Allan Kardec. Rápido. Vai, gente. Fala o que vier na cabeça. O que é o Espiritismo? Eu já tenho ideia, mas não vou falar não. Vai, Vai. não é possível, Regina. Você está aqui há 1 ano, filha. Não sei. Pra mim, Caridade. pra mim, Caridade. isso que eu ia falar, é amor junto Caridade. com caridade, Caridade. mediunidade. Certo. Verdade. Tudo bem. Ciência, É um filosofia, conjunto. religião. Mas o Espiritismo, ele tem uma denominação no seu fundamento. Por que ele veio, tá? Por que ele veio? O que ele queria? Quem trouxe? Para que serve? Isso que indica para nós o que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, em primeiro lugar, ele é a terceira Revelação. 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 Qual foi a primeira? O Velho Testamento. Moisés, né? As tábuas de Moisés. Mas Os 10 mandamentos. segura um pouco você. Tá bom, eu vou lá pegar uma bala na cozinha. Já vai. Tchau. Tudo bem? Então, o que é mesmo? A primeira? Os 10 mandamentos. Eu acabei de falar. Você perguntou, acho que você esqueceu, né? E ela, É, primeira revelação era 10 mandamentos. 10 mandamentos. Trazido por quem? Moisés.
Então, primeira, Moisés. Moisés. Segunda, revelação. Gente, é a maior de todas, gente. Jesus. Segunda revelação, Jesus. 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 Quando você fala dele, Terceira revelação. Espiritismo. Você está dormindo ainda. Espiritismo. Terceira, espiritismo, né? Deixa eu tá latindo de novo. Tá. É que tem muita gente aí fora hoje. assim, pra não dormir. Ó, presta atenção. O que Moisés veio revelar? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos? Tá bom. Então, Moisés trouxe, é isso? É. 10 mandamentos. Tá bom. Jesus trouxe o quê? Trouxe a salvação. Você já pararam para pensar que a gente não pensa nisso? Eu acho que ele trouxe a salvação. A salvação? Revelação. Hã? Revelação. A pessoa, quando às vezes a pessoa sabe e não fala, ela fala baixinho porque ela está com medo de errar. Aqui não existe certo ou errado. Fala de novo. Revelação. Revelação? É. Não, é primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Jesus trouxe o quê? Amor. Jesus trouxe amor? Também. O que mais que Jesus trouxe? A verdade, né? Trouxe verdade? O que mais? Pensa bem assim, ó. Como era a vida lá, né? Como era a vida lá até Jesus aparecer? Na realidade, ele trouxe a transformação, né? Porque existe um povo antes de Jesus e um povo depois, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, basicamente assim, ó. Até Jesus chegar, nós tínhamos os 10 mandamentos Sim. e as escrituras antigas. Sim. Só que o povo aqui, ó, não deixou essa parada nos 10 mandamentos, né? Sim. Esses 10 mandamentos são revelações divinas, tá bom? Sim. Só que os 10 mandamentos não foi suficiente para o povo. Porque nós estávamos há pelo menos 400 anos como escravos. Isso nos transformou em pessoas muito perto do selvagerismo. Tá bom? Sim. Isso significa muito perto do materialismo grosseiro, do mais grosseiro que existia antes, depois de sermos realmente selvagens. Uhum. E aqui, Moisés teve que criar inúmeras leis, tá bom? Essas leis aqui, elas foram criadas para o homem, para a convivência humana, porque a gente matava um outro, tá? A gente comia os outros, matava, porque não tinha parâmetro. Quando a gente saiu de lá, do Egito, nós andamos pelo deserto e chegamos a passar muita fome, muita gente morreu de fome, não tinha água. E aí vem umas coisas nesse meio aí. Primeira coisa, vocês já leram o Velho Testamento? Já. Assistiram o filme, né? Dos Já. 10 Mandamentos e tal. Lá no meio dessa história, Moisés faz algumas coisas ali que o pessoal chama de... Por exemplo, não tinha água. Vocês lembram como que ele conseguiu água? Milagre. Milagre. Então, como ele conseguiu? Milagre. Como que ele conseguiu água? Na história conta lá. O que ele fez para sair água? Agora eu já falei. Sai água da Foi na pedra. pedra? Não é? Foi na pedra? Ele bate num lugar lá e sai água, não é Pedra, isso? não é? Então tá bom. Então ele consegue água, consegue? É. E o povo estava com fome. Vocês lembram como que ele resolveu o negócio da fome? Maná. Da seiva lá, né? Imagina, você já leu o Velho Testamento alguma vez? Assistiu os 10 Mandamentos? Hoje eles vão comer. Maná era que nem uma espécie de fruta que começou a vir de tudo quanto é canto e tudo mais. E também teve uma situação aí de um entendimento que em outra situação, em outra ocasião, caíam perdizes, umas aves. Caíam do céu. Tá bom? Então tá bom. Então ele conseguiu também comida. Tá bom? Sim. Quando ele conseguiu a água e quando ele conseguiu a comida, isso foi chamado de milagre. Certo? Sim. Tá bom. Milagres.
Presta atenção nisso aqui, tá? Não deixa eu esquecer, tá bom? Milagre. Esse é o tom da nossa... Você não quer sentar aqui, não? Ou em outra cadeira? Adriano. Ali do lado da Marli, talvez. Não sei se você está muito perto da lousa, mas senta mais perto. Quer trocar? Então nós estamos aqui na história do milagre, beleza? Jesus veio explicar algumas coisas, não veio? Só que é o seguinte, esse povo, nós, quando estávamos lá, nós seguimos mais as leis materiais, humanas, do que os 10 mandamentos. Tá certo? Porque presta atenção nos 10 mandamentos. Primeiro, você não vai adorar mais ninguém, a não ser a mim. Sim. Que eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou do Egito. Não é mais ou menos isso? Então, esses 10 mandamentos, na origem mais precisa, é quanto mais para trás você vai para ler aquilo ali. E um dos mais precisos que tem foi descrito em um dos livros do Espiritismo, os 10 mandamentos. Certo? Em qual livro do Espiritismo tem os 10 mandamentos? Livro dos Espíritos. O Evangelho. Livro dos Espíritos. Não. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no primeiro ensinamento, no primeiro capítulo, ele fala, não vim derrubar a lei. É isso, Júlio? Não vim destruir a lei. Então você abre aí no primeiro capítulo. Eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. E aí ele descreve os 10 mandamentos, tá certo? Nos 10 mandamentos, se a gente seguisse os 10 mandamentos, pega lá os 10 mandamentos que vocês vão ver. Se a gente seguisse esses 10 mandamentos, desde lá, e parasse de inventar história e transformar a lei humana em regra religiosa, porque isso aqui foi transformado em regra religiosa, e aí eles nomearam, ou se autonomearam, vigilantes dessas leis aqui. Ó. Tá bom? E nós passamos a adorar pessoas. Tá? Tanto que você não podia falar mal de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que você era morto. Tá certo? Não sei se vocês já prestaram atenção, mas os judeus, aqueles da época de Jesus, que eram os caras que controlavam a lei, tá certo? Aquilo ali foi a primeira ideia de uma religião. Depois que nós saímos do Egito, porque até a gente ficou um tempo adorando um Deus só, né? Na época de Abraão, não sei se vocês se lembram, e um dia nós caímos escravos. Então a gente estava acostumado com deuses nesses 400 anos. Imagine durante 400 anos você escravo com um monte de deus, né? Uma infinidade de deus egípcio. Quase ninguém mais lembrava de Abraão, das coisas que Abraão ensinou, do Deus único, entendeu? A gente estava doido já. Essas leis humanas acabaram se tornando uma regra religiosa. E foi aí que criou a primeira vez, mais fortemente, os caras que iam viver da religião. Os sacerdotes que cuidavam de vigiar o povo para seguir os mandamentos, os textos antigos, eles viviam de quê? Disso mesmo. O povo sustentava eles. Eles foram os primeiros sacerdotes, as primeiras pessoas que viveram da religião. Se você for olhar hoje, apenas as atividades espíritas, tanto kardecista quanto da Umbanda, deve ter outros também, que não vivem, todo mundo tem sua profissão. Você chega na casa espírita, você chega eu não sei se o termo está certo, né, mas na casa espírita de Umbanda, por exemplo, todo mundo tem sua profissão. Você vai lá para ter uma atividade religiosa, ajudar os outros, entendeu? Deve ter outros também. Mas apenas quem está relacionado ao espiritismo, mediunidade gratuita, que não cobra nada, são o único povo nesse mundo que toca uma religião cristã, ou uma religião, e não recebe nada por isso. Certo? Então quer dizer que esse negócio de religião que tem que pagar, como a igreja católica, né? Então isso aí, eu achava que isso começou depois da Casa do Caminho, né? Que foi a primeira casa, depois que Jesus veio, que começou a desenvolver esse negócio de religião e tal.
Eu imaginava que era depois de Cristo. Agora estão falando que não, foi isso aí que começou muito antes, então. Muito antes. Então, esses camaradas distorceram totalmente os 10 mandamentos, porque logo que nós saímos da escravidão, nós fomos, para chegar na terra prometida, Canaã, 400 anos depois, no mínimo, tudo estava diferente no caminho de volta. Então tinha povo para tudo quanto era canto. Para chegar lá, tinha povos que simplesmente é como se fosse uma grande fazenda com porteira fechada. Tá bom? Eu não posso chegar em Canaã porque tem a fazenda do Júnior. O que a gente faz? Quebra tudo e mata todo mundo, porque nós temos que chegar lá. Então a gente já foi distorcendo tudo logo que saiu de lá. Para começar, os próprios hebreus queriam matar Moisés porque eles falavam, nós não temos comida, não temos água, nós estamos morrendo, era melhor ficar escravo. Olha só, que interessante. Tá bom? Como é que lá no Egito a gente conseguia comida? Era dado pelos egípcios. Se eles não dessem comida para nós, a gente também não comia. Tanto que um dos piores castigos que tinha era deixar o cara sem comer e sem beber. Tá? A gente pensa que é chicote, né? Mas não é não. É a coisa mais terrível que tem você ver uma criança, um filho seu, não ter comida nem bebida, nem água para beber. Tá bom? Então nós vamos voltar aqui ao seguinte, ó. O que é chamado de milagre, Jesus veio explicar algumas coisas sobre milagres. Primeira coisa que ele veio explicar, você não precisa de ninguém para fazer o seu milagre. Você não precisa de ninguém para falar com Deus e pedir as coisas para você. Você vai lá para o seu aposento e conversa com Deus. Tá certo? Isso aqui... Né? Hã? Diretamente, né? Exatamente. Isso aqui transformou Jesus num cara condenado. Tá bom? Foi aí que eles decidiram matar Jesus. Porque se todo mundo fizesse o que Jesus está falando, acaba com o sacerdotismo. Sim. E eles vão morrer de fome. Então, peraí, a gente se sustenta disso, não é isso? Você nasceu seu filho, você tem que oferecer um holocausto. Ele fez 7 anos, se eu não me engano é 7 ou é 8, você tem que oferecer um holocausto. Você vai fazer holocausto. Holocausto era um sacrifício. De um bicho, né? Para não oferecer pessoas mais, né? Porque era proibido. Você comprava uma pomba ou algum bichinho lá dentro mesmo do templo. E todo mundo que estava no templo com as suas barracas, vendendo sei lá o quê, pagava para os sacerdotes também. Vocês lembram da cena? Que o pessoal inventou uma história aí meio esquisita, tá? Jesus não é um espírito que fica com raiva não, viu? Ele não chegou lá quebrando as barracas não, tá? Ele deu uma dura em todo mundo, mandou todo mundo embora e ele tinha um poder que nós não entendemos ainda, que é mais ou menos assim, ó. No mundo espiritual desencarnado, o espírito que tem mais inteligência e mais moral, o que chega perto dele inferior, ao ter um ordenamento, uma orientação desse superior, ele abaixa a cabeça. Por isso que quando você vai falar com o espírito na mediunidade, você tem que ter moral. Tá? Quando o pessoal fala, você tem que falar de forma enérgica, não é gritar com o cara, é ter moral. A energia que a gente tem que usar é moral. Então é lógico, vai ter espírito que não vai me respeitar. Mas tem outros espíritos que, por causa do meu passado e tudo mais, eu vou falar com ele e ele vai fazer. Então você vai pegar aí se você não tiver amor e moral e conhecimento, não resolve nada, tá? O espírito não vai fazer nada do que você está falando e ele vai continuar por aqui e ele vai se desligar da mediunidade e vai embora. O magnetismo que os mentores usam para segurar esse espírito na sua mediunidade e ficar até terminar a conversa, não é forte o suficiente se quem está aqui não está melhorando moralmente e não está adquirindo conhecimento. Conforme a gente vai trabalhando, vocês vão verificando. Às vezes o espírito vira e fala assim, eu já vi que você tem conhecimento. Porque espírito chefe de falange para cima, até aqueles que dominam os abismos, constroem mundos paralelos, esse negócio de mundo paralelo aí é espiritual, viu gente? Você já deve ter ouvido falar de mundo paralelo. Tá bom? Nós já tratamos de espírito que tinha uma cópia exata da nossa casa espírita com todos os médios. Eles têm uma cópia exata de nós todos. Eles constroem isso para nos influenciar. Hoje nós vamos mexer com o Ricardo. Ele vai lá na cópia do Ricardo e mexe no Ricardo. E aí ele se liga à mentalização do Ricardo, bota um monte de coisa lá e tenta, pelo menos, manipular. Qual é a forma de se defender disso? Evangelização.
E como é que a gente se evangeliza? Praticando O quê? os ensinamentos de Jesus. Certo? Você vai estudar o Evangelho, vai ler o Evangelho, tá bom? E você vai, dependendo de como você fizer isso, você vai decorar o Evangelho. Qualquer um dos Evangelhos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você vai estar evangelizado, graças a Deus, né? Não. Não vai. Você pode ler para quem você quiser, você pode virar professor de evangelização, que você não está se transformando, não está evangelizando ninguém. Nem o outro você está evangelizando. Você está lendo. A pessoa vai tomar conhecimento sobre isso. Tá bom? Aí vocês estão tomando conhecimento de algumas coisas aqui, que depois vocês vão procurar pesquisar, que é a obrigação de vocês, para saber se eu estou falando besteira. E também perguntar para vocês mesmos, Jesus concordaria com isso que o Hélio está falando? Tá bom? Aqui ninguém é dono da verdade, tá? E aí a gente vai ver que Jesus veio esclarecer algumas coisas. Por exemplo, a gente tinha um medo, um pavor de morrer do coração. Não precisava nem fazer nada. Tinha medo de Deus. Pode verificar. Até hoje tem gente que fala assim, eu gosto de você porque você é temente a Deus. Você está doido? Eu não tenho medo de Deus. Tá certo? Aí a gente volta lá para o começo. O que é Deus? Cadê o Zingomar? Você já sabe. O que é Deus? Vai, Lica. Vai, Lica. Vai, Lica. Princípio... Força. Vai, Regilane. Vai, Lica. Já sabe. Vai, Regilane. Princípio... Todas as coisas. O que é Deus, Regilane? Primeira questão do livro dos Espíritos. Que vocês ouvem o livro dos Espíritos de todo dia, o dia inteiro. mesmo. Que é Deus, Princípio... segundo o Espiritismo, é lógico? De todas as coisas. Hã? Coisa das coisas. É, tá. É. O que é Deus, gente? Pelo amor de Deus, aliás. E não disfarça para ficar anotando o nome da família, não. O que é Deus? Então, É o princípio inteligente. Inteligência, Suprema. Suprema, de to- Não. causa Primeiro. primária ou primeira de de todas as todas as coisas, certo? Então, ali, só por isso você já sabe que Deus não é um ser vingativo, nem um cara que você tenha que ter medo. Porque se ele é a primeira inteligência que existe, né? E criou tudo, tá bom? Ele criou como? Por amor ou por ódio? Por amor. Né? Então, ele criou tudo que existe ele criou. Então, ele é, na verdade, um cara amoroso. Então, Deus é um pai amoroso, tá? Ele é onipresente, onipotente, aquelas coisas todas que o pessoal das religiões falam, né? Mas o resumo de tudo é isso aqui. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tá certo? Então, ele é muito ao contrário do que se dizia antes. Não é para ter medo de Deus. Você tem que compreender Deus. Tá bom? E para você entender a Deus, você precisa trabalhar muito e aprender a lidar com dois outros elementos que compõem o universo. Espírito e matéria. Quais são os elementos que compõem o universo? Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria, certo? Sim. Segura a onda. Deus, Espírito e matéria. Deixa eu pensar um pouquinho, depois responde. Quem já sabe. Certo? É um tripé, né? Beleza. É um tripé. Agora vamos ver se vocês... Ó, eu estou falando isso faz uns meses já, hein? Vocês não vêm com essa não, que não sabem. Como você faz? Para você saber relacionar com Deus, você tem que saber se relacionar com esses dois outros. Tá certo? Qual é a melhor forma de você se relacionar com a matéria? Essa é a mais difícil. Não deixar se comer a ela? Oi? Não deixar que a matéria toma conta? Não deixar que a matéria toma conta. Isso é uma coisa boa. O que mais? Vamos assim, vamos partir disso aqui então. Para você não deixar que a matéria tome conta de você, tá certo? Você tem que tomar conta da matéria. Você tem que saber até onde você vai com a matéria, porque senão ela prende você aqui, tá? Não se esqueçam. A matéria, ela é trevosa. Quem vive apegado à matéria, seja pouco materialista ou muito materialista, ele está preso já nas trevas. Por isso que disse o seguinte:
Quando você desencarna, qualquer um que desencarna, ou desencarna não melhora ninguém. Você vai continuar a mesma pessoa. Se você está ligado à matéria, você vai desencarnar e vai continuar ligado à matéria. Por isso que você não sai daqui. Tá? Ah, mas eu sou espírita. Está lotado de espírita aí que guarda dinheiro embaixo do colchão a vida toda, né? Guarda até morrer, entendeu? E usa muito pouco esse dinheiro, que é a matéria principal, para ajudar os outros. Essa é a realidade, tá? Você pode pegar aí os seus amigos aí, você pode fazer um teste. Nós temos acho que quase 60 pessoas no grupo. Faz um teste lá no grupo. Gente, acabei de ficar desempregado, minha empresa faliu, não tenho um puto no bolso, preciso de dinheiro para comprar arroz e feijão. Você não vai achar fácil não. Mas chama o pessoal para o boteco, você vai achar um monte de gente para ir com você e vai pagar a pinga para você. Então, a gente tem que aprender a lidar com a matéria. Para lidar com a matéria de jeito correto, você tem que entender para que ela existe. Afinal de contas, Deus colocou a gente no mundo material. Não precisamos trabalhar. Não precisamos de grana. É matéria. Tá certo? E para fazer isso de uma forma que você não fique preso a ela quando você morrer, você precisa também não ficar preso a ela enquanto vive. Então você vai usá-la. Tá bom? Para essa relação ser boa, e você falar assim, morri, acabou, beleza, estou indo embora, não estou nem aí porque ficou. Tá certo? Você tem que entender a matéria para que ela serve. Isso significa respeito. O respeito à matéria. Eu respeito a matéria, entendendo para que ela serve, não abusando disso e não virando um xarope aí que só pensa em dinheiro. Eu não sei se é um ditado popular, mas as pessoas costumam dizer que o dinheiro não leva desaforo. Dinheiro não leva desaforo. Você já ouviu falar essa frase? Já, ixi. Então, entra mais ou menos nesse meio, assim, de você saber trabalhar com a matéria? Mais ou menos. É que esse ditado aí, na verdade, ele quer dizer o seguinte: você ganha dinheiro, e essa frase é mais materialista do que qualquer outra coisa. Porque ele está dizendo assim, mais ou menos, você ganha dinheiro e não está sabendo guardar o dinheiro. E você está se aventurando a fazer coisas com dinheiro e você vai ficar pobre. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, se você não souber usar o dinheiro, você vai ficar pobre de novo. Mas isso é um ditado materialista. Sim, mas dentro do que você está explicando, da gente saber trabalhar com a matéria, por exemplo, se eu não souber trabalhar com a matéria, eu vou me ferrar espiritualmente falando. Entendeu? Isso, é isso mesmo. É. Tá. Então você tem que saber lidar com a matéria. Para saber lidar com a matéria, eu vou usar aqui o meu apagador novo. Nossa! Vai tacar na nossa cabeça, viu? Só falta a régua de madeira agora. Não, mas eu já fiz um teste já, viu? Ele é levinho, ó. A palmatória. Milho, Ele é levinho. Aí o Reginaldo falou assim, é bom que você pode tacar o apagador nos outros. Eu taquei nela. Não foi eu que é macio. Eu lembro antigamente, era apagador na cabeça da gente giz, né? Na próxima aula eu vou fazer uma maçã. Mas quanto tempo levou para tudo isso, né? Faz uma maçã. O nosso tema aqui, ó, não pode sair daqui, tá? Milagre. Beleza? Aí tá legal. Então nós temos que tratar a matéria com respeito. E o outro elemento que está faltando aí nessa história? Nós temos Deus, temos matéria e o outro qualquer? Espírito. O Espírito. E como é que a gente faz para se relacionar com o Espírito? Caridade. Amor. Aí foi. Deixa o povo pensar um pouco. Verdade. Não, você está totalmente correto, mas tem que as meninas precisam pensar um pouco. Porque nós já falamos disso. Ó, se você não tratar os espíritos com caridade, você vai para a roça. Tá bom? E não é só o cara que está dentro da sua casa, no trabalho, não, viu? No capítulo 6, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber que todo o capítulo do Evangelho tem instruções dos Espíritos. Tá bom? O capítulo 6 é o único que todas as instruções que tem lá são de Jesus, Espírito de verdade. Tá bom? Em um deles ele diz mais ou menos o seguinte: no futuro, tratai com Docilidade, né? docilidade os Os filhos do Senhor. Os Espíritos do Senhor. Os Espíritos do Senhor. Olha que interessante.
tratai com docilidade os espíritos. Opa, como ele? Docilidade. Tá bom? É isso aqui, ó. Se você não tratar os espíritos com caridade, você vai para a roça. Mas isso aqui é interessante, e é isso mesmo que tem que fazer, porque aqui nós estamos tratando de caridade, tá? Caridade. Mas se você quer se relacionar com Deus, você tem que saber como você lida com a matéria. Entendeu? Porque tem um monte de gente que achando que a matéria, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para viver bem, porque acabou isso aqui, acabou. E está sim de espírito vivendo assim, viu? Mesmo acreditando em reencarnação, que vai desencarnar e vai continuar no mundo espiritual. A cada ano, 10 anos que passam, 50 anos que passam, mais religiões, evidentemente, as principais são ligadas ao cristianismo, acreditam que tem vida depois da morte. Até aí, beleza. Mas reencarnação é só nós, tá? Só os espíritas. De qualquer segmento aí, sabe que a gente reencarna. O kardecista, o umbandista, o candomblé, essas coisas, todo mundo acredita nisso aí. Tá bom? Que está ligado à atividade espiritual. Tá bom? Mediunidade, caridade com a mediunidade, etc. Tá bom? Não se esqueça. Preconceito fica lá fora do portão, tá? Nós não temos preconceito com nenhuma prática, desde que trabalhe para Deus Jesus. Nós já chegamos aqui, como é o caso que vocês já sabem da Sônia, do Ricardo, nós já chegamos aqui a ter aqui conosco, mais da metade dos médios na mesa era da Umbanda. E os caras ficavam, mas você pode trabalhar com vocês? Pode, você vai seguir a regra da casa e acabou. Você quer ganhar alguma coisa com isso? Não quero, só quero ajudar. Então tá tudo certo. Tem gente que foi aprendendo que matéria. Espírito iluminado. Vocês conhecem algum espírito iluminado? Jesus. Vamos fazer assim para melhorar. Vamos classificar mais ou menos assim. Espírito bacana, que está no mundo espiritual. Você coloca iluminado, superior e puro, tá bom? Só para simplificar aquela escala. Jesus é puro. Espírito iluminado é o cara que está mais perto de nós. Mas é iluminado, tá bom? Então, por exemplo, Chico Xavier é um espírito iluminado. A gente não tem certeza, mas ele já deve estar, inclusive, como espírito superior. Qual que foi a pergunta que eu fiz? Não, você não fez perguntas. Você estava fazendo uma seleção aí. Não, Puro, Iluminado e superior. Mas por que eu comecei a falar disso? Porque O único que era iluminado, que é Jesus. Sim, mas antes disso, por que eu fui falar de espírito iluminado? Você puxou uma Porque a gente setinha lá tem- de cima, você puxou a setinha. não, primeiro você falou o negócio Vai do, pra baixo. do Não. preconceito. Você puxou, daí você falou de matéria. Depois do espírito, preconceito. você falou da matéria. É. Então aí a gente falou falou das setinha. religiões Isso. que trabalham Pra com o Deus e espiritismo, Jesus. com mediunidade, fazendo a caridade. Certo? Uhum. Aí os caras que vieram para cá da Umbanda, em alguns, não todos, graças a Deus, perguntaram o seguinte: você trabalha com o espírito iluminado? Ou, aliás, eles, né? Você trabalha com o espírito iluminado lá na casa sua? Sim. Aí vem uma questão muito séria, tá? Agora. E muita gente não entendeu e foi embora. Espírito iluminado precisa de manjar? Não. Não? Não? Precisa? Não? Não, Não. Espírito iluminado precisa que você desça a serra para oferecer alguma coisa Não, para não. santo? Não. Se o espírito iluminado não precisa de matéria para começo de comércio, ele não precisa de nada material, ele está iluminado, ele está limpo de matéria. Ele desencarnou, foi tratado, foi para a colônia e foi autorizado a trabalhar junto conosco. Então, se você tem seu mentor e ele passou por esse processo, você pode querer oferecer o que você quiser para ele, que ele não vai aceitar. Ele não precisa disso. Ah, mas eu quis te trazer um presente, filho. Pega esse presente seu e dá para os pobres. Também, né? Então a gente volta lá numa história do seguinte: aonde que Chico Xavier trabalhou mais? Como que era o nome da cidade? Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Foi onde ele morou, por último? Uberaba. Não, foi Uberaba. Uberaba. Aí lá em Uberaba, vocês vão ver, tem excursões. É. Milhares, centenas, dezenas de ônibus fazendo excursão para ir para Uberaba. Uberaba. Visitar a casa dele. Para visitar a casa dele. E transformaram, esses espíritos transformaram o Chico Xavier num santo.
fria. Quanto você gasta para ir daqui para Uberaba de ônibus? R$1. Quanto você gasta para comer lá? R$1. Quanto você gasta para dormir lá? R$1. Pega esses R$3 e dá em comida para os pobres. Aí você vai estar agradando o Chico Xavier. Com Idolatria, né? certeza. Entendeu? A Fazer pegada? idolatria. Então, tudo que envolve gasto de dinheiro, presente, mimo, doce e não sei mais o que, entendeu? Trocas. Recentemente nós falamos do... Hã? Essas trocas, né? Troca. É, Troca, Sim, tá. troca. Que nem a casa espírita que nós falamos lá, esses dias, né? Do Jardim Suzana lá, a casa André Luiz lá. Os caras ganham água, não importa nem se ele compra ou não, mas eu sei que o pessoal leva a água, né? Ele ganha doação, garrafa d'água e vende a água fluidificada. Então, tá na roça, né? Às vezes tá fazendo um baita de um trabalho bonito, né? De ajuda com a mediunidade, não sei o quê, e o cara peca exatamente no final da reunião. Ó, vocês quiserem água fluidificada, passa ali, que o fulano tá lá, a Sônia tá ali no balcãozinho vendendo a água fluidificada. R$2 uma garrafa d'água. Então, mas aí ele vai argumentar que é para ajudar a casa espírita. Não, mas isso aí não tem nada a ver. O argumento, nós estamos cheios de argumentos. Você quer trabalhar com o espiritismo? Quer abrir uma casa espírita? Você vai trabalhar na sua profissão e você vai pagar as despesas da casa espírita com o seu dinheiro, não com o dinheiro dos outros. Estou falando isso porque a casa espírita, da onde a gente se conheceu, ela passava uma caixinha em toda reunião pedindo dinheiro. Né? E aí você ia olhar, tinha lá guardado na conta do... Eu sei porque eu era vice-presidente da casa. E você tinha lá na conta corrente, isso há 8 anos atrás, eu acho. 8 ou 9 anos atrás. 17 mil, 20 mil guardados. Mas dinheiro, você arrecada dinheiro para quê? Isso aqui tem que virar comida para o povo. A casa, estou falando, isso não é uma crítica, tá? É uma constatação de um fato. O portão lá na frente, então você tinha uma escada. E tinha um corrimão bem no meio assim. Esse corrimão, ele era uma divisa antes. Era uma parede, um muro. Porque desse lado aqui, você ia lá para o fundo da casa, então era um outro imóvel. E ali foi uma pensão, esse outro imóvel da esquerda. Então a casa espírita era aqui do lado direito, entendeu? Com vários cômodos e tal, bacana. Aí um cidadão comprou esse outro lado esquerdo e doou para a casa espírita. Então era uma pensão. Tinha mais ou menos uns 20 quartos lá no fundo, que era uma pensão. Tá certo? E esse camarada, para quem não sabe, que fique isso por aqui, talvez o Ricardo tenha ouvido falar, ele era, não sei, deve estar vivo, ele foi prefeito de Santo André. Médium. Ele era, né, se estiver vivo, médico. Tá? E ele era amigo do presidente da Casa Espírita. Mais ou menos assim, tudo que esse cara precisar... Doutor Brandão? Doutor? Brandão? Não, é um outro nome que agora não... Zecker? Isaac Zecker? Não, mas depois eu vou lembrar. E ele era amicíssimo do presidente da Casa Espírita. Então, tudo que ele precisava quando dava uma dor de barriga, ele ia lá na Casa Espírita e o cara fazia para ele, espiritualmente. Quer dizer, você está fazendo uma troca. E em troca de você me atender bem e atender todos que eu indico, tá bom? Eu te dou o outro imóvel. E esse imóvel que comprou do lado esquerdo, serviu para quê depois? Alugar os quartos e pegar o dinheiro. Não, mas deveria ser quarto, gratuito. Se você está no centro lá da Boca Quente, na Barra Funda, deveria ser albergue. Não é verdade? Não serviu para nada, só comprou mais imóvel. Agora, mais recentemente, teve uma pessoa lá que frequentava, que morreu, deixou 7 imóveis para a casa espírita, está tudo alugado, arrecadando dinheiro. Agora, isso é uma casa espírita desse tamanhinho, com mais ou menos umas 500, 600 pessoas vinculadas a ela. Imagina a federação. Vocês acham que esse povo da federação que vendeu, ou que vende, né? Livros de Chico Xavier, que até a morte dele já tinha vendido 50 milhões de cópias, será que eles estão usando esse dinheiro todinho para ajudar os pobres? Não. Me parece que não, porque... Duvido. Só para ter uma ideia, até a última vez que eu fui lá, e não faz tempo já que eu fui lá, existia uma equipe de segurança vestimentada, contratada de uma empresa para fazer segurança
na federação, lá na Maria Paula. E o cara da rua, eu constatei, tá? Não estou inventando nada, eu vi. O cara morador de rua queria entrar para usar o banheiro e foi impedido. Então você percebe se isso é uma coisa de Jesus. Então isso é desrespeito à matéria. Não entender o que é. Esses caras são as reencarnações de todo aquele povo de religião que nós falamos no começo. Vamos voltar ao principal, porque já são 10 para 6. 10 para 6. Quando você chega no Espiritismo, ele vai trazer a terceira revelação, não é isso? Sim. E o que ele veio trazer, na verdade? Ele veio explicar o que Jesus ensinou e trazer novas informações. Uma delas é que, ao ter lá, o que nós apagamos, né? Porque o quadro é pequeno. Lá, desde o começo, foi explicado sobre Moisés. Não existe milagre. Ninguém levantou a mão e caiu passarinho do céu. Tá? Isso é uma questão diferente. Você sabe onde vai ter um problema. Antigamente, em determinado lugar, talvez na Europa, não sei onde é, caía peixe do céu. Mas ninguém sabia por quê, né? Nossa, Cai peixe. milagre. Caiu um peixe do céu. É simples, você tem um tufão no mar, pega um monte de peixe e um dia ele cai lá em algum lugar. O pessoal fala, milagre, caiu peixe do céu. Não, gente, foi um tufão que passou no mar e trouxe os peixes. Nossa, que coisa louca. Fala, Regina. Nada. Não, foi que ele ia adorar, parece um pelicano. Vamos adorar o peixe? Peixe cai do céu? É. Peixe é bom também, né? Fica assim, ó. É que assim, Então você pega umas situações da natureza, que em determinada época a pessoa não sabe explicar, porque esses peixes que caem em determinado lugar já caem, sempre caiu. E até determinado ponto onde a ciência não tinha como estudar isso, né? Hoje acontece um negócio no mundo, você sabe imediatamente, na mesma hora. Na época, o peixe caía lá no... Você pensou? Caiu um monte de peixe na praça de Lisboa. O cara falou, não, é milagre. Aí ajoelha e reza para aquele santo da igreja que está em frente. Nós estamos com fome, caiu peixe, não sei do que. Não é assim que funciona? Pois é, agora a gente sabe que não é mais milagre. Então, tanto o maná, quanto os passarinhos, quanto a água que Moisés descobriu, ele sabia onde estava a água, gente. Não é milagre. Pensa num cara que tinha mediunidade. Pensa. Moisés. Afinal de contas, quem que escreveu os 10 mandamentos? Quem? Os espíritos superiores, né? Através de Moisés, Então, os espíritos superiores. Exatamente. Os Mas milagres, né? tem gente que batia para conseguir fazer o pessoal respeitar que aquilo ali foi a mão de Deus que escreveu, igual no filme. Vinha aquele raio e Deus escrevia na pedra, né? A vantagem desse negócio da pedra é lógico, né? Era óbvio, né? Era uma coisa para impressionar. Se está escrito em pedra, não dá para tirar dali. Não é um papel, um giz, né? Um escrito no chão. Tanto que até hoje, nas leis, principalmente nossas, na Constituição, existem cláusulas que não podem ser mexidas. Qual é o nome delas? Cláusulas pétreas. Veio desse negócio aí dos 10 mandamentos na pedra. Cláusulas pétreas. É por isso que tem esse nome. Essas não podem mexer. Cláusulas pétreas. Isso aqui você não vai alterar de jeito nenhum, não tem emenda constitucional, não tem nada. Tá? Não pode mexer. Uma delas são as leis principais. Então nós tínhamos nos 10 mandamentos uma das principais. Não matarás, certo? Quem que tinha que vigiar isso? Os sacerdotes. Vigiar os 10 mandamentos. Mas eles não estavam mais interessados nos 10 mandamentos, eles estavam interessados em poder. Tanto que eles matavam. Mas nós podemos matar. Porque nós somos os sacerdotes. E quem desafiar as leis de Deus, as escrituras antigas, quem não acreditar no Deus único, como nós acreditamos, quem não honrar Abraão, Isaac, Jacó, etc., nós podemos matar. Nós temos autorização para matar. Quem autorizou? Deus. Aonde que está escrito? Não precisa escrever. Nós estamos autorizados. A ideia é sempre assim, né? Não precisa. Nós estamos fazendo coisas que Deus quer que a gente faça. Então não tem milagre, tá? Agora a pesquisa que eu falei da internet, tá? Regilane, a pesquisa que eu falei da internet. Vamos lá. Fica esperto aí. Ó, Jesus foi crucificado, certo? Sim. Quando ele foi crucificado?
Rápido. No ano de 33, depois que ele nasceu. Quando? No ano de 33, depois que ele nasceu. Ele Então faleceu ele tinha quantos anos? 33. anos. 33 anos. Presta atenção. 33 anos. Jesus sabia que ia morrer? Sabia. Sim. Óbvio, né? Claro. Sabia. Muito bem. Por que não 34? Por que não 33, 32? Por que não 20? Afinal de contas, dizem que ele trabalhou só 3 anos, não é isso? Que ele veio para a obra dele só durante 3 anos, não é? Tá bom. Por que não aos 30? Vamos esquecer o 20, vai. Vamos dizer que os caras estão certos que foi só 3 anos, que não foi. Por que não aos 30? 31, 32, mais 33? Por quê? Hã? Pesquisa, é isso? Presta atenção numa coisa. Quem lembra da última ceia? O que Jesus falou para Judas na última ceia? Vai Vai e cumpra logo. a sua missão. Hã? Vai e cumpra a sua missão. Isso. O que tens que fazer, faça Faça logo. logo. Por que ele tinha essa pressa? Não, gente, pensa. Queria morrer? Ele não queria morrer, mas por que ele tinha essa pressa? Por que tinha que ser ali, aquela hora? Se Judas tinha que entregá-lo, certo? Ele não estava há 33 anos, há 3 anos trabalhando? Segundo, é mais, mas vamos nos basear nos 3 anos. Por que ele não falou isso 1 ano antes para Judas? Se ele já sabia que Judas ia traí-lo. Que não era hora. Por que tinha que ser naquele momento? Pensa no momento. Por causa das escrituras. Mais ou menos. Tem as escrituras que previam como ele ia morrer. Porque ele não tinha cumprido ainda. Mas nunca falaram exatamente que dia que ele ia morrer. Por que ele tinha tanta pressa? O que você falou? Que não tinha cumprido ainda as coisas. que ele Mais tinha ou menos. proposto. Aí ele fala para Judas algo assim, né? O que você tem que fazer, faça logo. Você está com pressa? Você quer morrer logo? Não parecia que ele queria morrer logo? Então, mas se ele queria morrer logo, por que ele não pediu com 30? Porque, na verdade, não é 3 anos que ele trabalhou. Ele trabalhou muito mais, gente. Ele trabalhou a vida inteira. Jesus, com 7, 8 anos, quando o pai levou lá para prestar o holocausto por causa dos 7 anos da lei, ele ficou na frente de um lugar lá, sei lá, um templo, discutindo leis com pessoas de 60 anos, 70 anos, dono da escritura. E os caras falaram, mas como é que pode uma criança dessa saber tudo isso? Sim. E ainda ensinando amor para os caras. Por que ele não pediu para morrer antes? Se ele queria morrer logo. Me mata com 7 anos então. Com 10. Eu já estou trabalhando há 10 anos. Precisa acender as luzes, Júnior, por favor, e verificar lá, tá? Por favor. Pensa, gente, pensa. Por que tinha que ser com 33? Por que tinha que ser logo depois, acho que foi logo depois da Páscoa, mas ele passou a Páscoa, montou no jeguinho, e isso aí está tudo previsto em várias profecias. A mais importante delas foi de um cara profeta que profetizava assim, um absurdo. Isaías. Ele descreve exatamente onde ele ia nascer, como ele ia viver, como ele ia morrer. Mas não tem a data. Por que ele ficou tão apressado com 33 anos? Uma das coisas. Porque isso aqui, cadê? Tinha que ser marcante, tá bom? Não podia sair da mente das pessoas. E para fazer isso, haveria alguns fenômenos chamados de milagre. Por exemplo, se você for no GPT e perguntar, houve algum fenômeno natural no ano 33? Você não precisa pôr Jesus, não. Ele vai falar, houve um abalo sísmico. Um abalo sísmico. Ou um terremoto. Que geralmente é um efeito de outra causa. E geralmente isso é erupção vulcânica. E numa erupção vulcânica, aquela fumaceira toda, aquela cinza toda sobe para o céu e tampa o sol. E a terra ficou escura. E os túmulos racharam. As tumbas racharam. E inúmeras pessoas mortas reviveram. Vocês não lembram disso, não? Tá lá, mano. Eu não sei se é João. Não importa.
pesquisa aí para vocês. Você está pesquisando, Lica? Tô. O que Jesus... o que Jesus falou, não? Teve alguma... Hã? Então, ele fala que sim. Fala que o ano 33 depois de Cristo é conhecido por eventos religiosos importantes. Fala da crucificação, mas ele não fala do sísmico aí. Não entendi o que ela falou. Ele não fala do abalicíssimo. Sísmico. Ele não fala, o Abalicíssimo não fala. Só Então, fala mas tem do- inclusive um pesquisador. Eles pesquisaram, fizeram estudo e houve lá um terremoto. Então, o terremoto, o abalo sísmico, aquela dia que escureceu ao meio-dia, tudo aquilo lá, né? Que o templo rachou no meio, as sepulturas abriram. Vamos pensar o seguinte, vocês sabem dessa história? Não? Primeira coisa, vocês já ouviram falar disso? Já, né? Está lá escrito, se não ouviram, vai ler. Tá? Parece grosseria, mas é verdade, está lá escrito. Aqui aparece agora. Está lá escrito. Agora, vamos voltar lá para a escrita anterior? Tá certo? Vamos voltar para a escrita anterior. Mateus 4, 3. Se fosse milagre, se eles existissem, quem mandou rachar o templo no meio, escurecer o céu, no conceito da religião? Quem que faz Deus. isso? Deus. É. Deus vai rachar um templo no meio, escurecer o céu, Não. abrir Não. os túmulos. Claro que não. Deus não tem nada a ver com isso. É. Tá bom? Então, por que a pressa dos 33 anos lá naquele determinado momento? Porque Jesus, o maior profeta que pisou aqui, ou passou por aqui, sabia exatamente quando ia ter o terremoto. E quando esses efeitos iam chegar lá. E isso impressiona todo mundo. Fala, olha, tá vendo? O cara que estava espetando Jesus, quando viu o céu escurecer, ele falou, ele era realmente filho de Deus. Lascou. Hã? Marcou, né? Sim. Isso ficou marcado para a eternidade. A partir da crucificação de Jesus, o negócio começava a ficar marcado, precisava marcar. Tá? Então teve fenômeno natural chamado de milagre. Mas não poderia ter em outro, porque como ele sabia que ia ter esse fenômeno, né, nesse ano, e como existiram outros, né, nos anos seguintes, por que ele não escolheu outra data, outra idade? Então, acontece o seguinte, eles sabem quando vai acontecer, mas imagine se o outro acontecesse daqui mais 50 anos. A vida nossa era diferente na época, né? As pessoas não viviam que nem a gente vive hoje. O cara com muita grana, talvez vivesse mais ou menos 50 anos. Com muito dinheiro, né? Tem aqueles fenômenos e tal, mas você não vai acreditar no Velho Testamento que o cara teve 190 anos de idade, né? Pelo amor de Deus. Isso aí foi uma contagem regressiva para poder justificar as coisas. Está escrito num livro aí que um dia talvez fique famoso, não é ideia, mas um dia ele vai ficar mais conhecido. Chama Bíblia Segundo o Espiritismo, que conta essas histórias aí através dos Espíritos, tá? Por que puseram o cara com 190 anos? Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. É que começaram a fazer uma contagem regressiva para justificar os eventos. Então o cara viveu 190 anos, porque aí vai bater com a minha história. Tá? Mas o evento do ano de 33 era porque todo mundo Boa noite. foi um momento apropriado em vários sentidos. Né? Em vários sentidos. No fenômeno da natureza e o quanto aquele povo estava ou não preparado para tocar adiante o ensinamento de Jesus. Tanto que depois da crucificação, né, abriu a casa do caminho. Então as pessoas estavam bem preparadas. Embora no ato lá da prisão, um monte de gente vazou, né? Jesus ficou sozinho. Um cara só acompanhou ele até o templo, mas mesmo assim, ele acompanhou Pedro, né? Acompanhou até o templo, mas na hora H ele falou, não sei quem. Mas como você não sabe? Tem certeza que você não conhece? Não conheço. Mas você não andava com Jesus? Não, de jeito nenhum. Negou 3 vezes e foi embora, né? Como Jesus havia previsto. Tá certo? Então, com 33 anos, Jesus foi crucificado, o céu escureceu, o templo rachou no meio e as túmulos, como fala? Os túmulos não era túmulo que chamava, mas é isso aí. Os túmulos racharam e todos os mortos saíram dos seus túmulos. Ninguém viu os mortos saindo do túmulo, tá? Não era Michael Jackson. Tipo isso, thriller? Não era thriller, né? Então, presta atenção por que a data, por que tudo aquilo aconteceu naquela data e por que ele insistia tanto
com Judas, né? Porque isso é uma insistência com Judas, né? Ele tinha acabado de falar, um de vocês vai me trair. Aí todo mundo ficou, não é possível, não sei o que. Judas falou alguma coisa parecida com o seguinte, sou eu, mestre? Você disse, não foi eu que disse. E logo depois ele cochicha lá para o Judas, falou, o que você tem que fazer, faça logo. Por que faça logo? Porque vai ter um terremoto que vai escurecer a terra e eu preciso disso para marcar bem. Foi mais ou menos que nem a história do Chico. O Chico precisava partir e o povo não deixava, né? Não entendi nada. O Chico Xavier precisava partir e o povo não deixava por causa das orações. Isso. Aí ele falou, eu vou partir quando o povo brasileiro estiver feliz. Ele poderia ter falado. No ano tal, no mês tal, aí nós vamos ganhar a Copa do Mundo, aí eu vou morrer. Porque vocês vão estar felizes com... Ele sabia disso tudo. Agora, você imagina, se Chico Xavier sabia dessas coisas profeticamente, imagine Jesus. Entendeu? Quem ia perguntar? Eu vou perguntar um negócio. Se Jesus, ele movimenta os princípios inteligentes. Não entendi, fala mais alto. Se Jesus movimenta os princípios inteligentes. Certo. Isso aí é um terremoto, né, que você falou, né? Isso, mas eu já... Tudo bem, ele sabia que isso ia acontecer, então ele acelerou o processo. Não acelerou o processo. Mas, O processo do terremoto, não. Não, é o processo da morte dele. Ele acelerou, assim, ele precisava que aquilo acontecesse para os romanos pegarem naquele dia. Ele e crucificar ele. Então, mas se ele mexe no princípio inteligente, ele não poderia causar esse terremoto, não querer atrapalhar o povo, mas causar o terremoto em outro ano, ele viver mais uns anos? Então, mas você está falando de Jesus causar um terremoto. De ele movimentar o princípio. Então, um espírito que nem Jesus, puro, ele pode causar que ele seja mau? Não, é só para deixar marcante a época dele, né? Esquece isso aí, tá? Um espírito puro, um espírito superior, um espírito iluminado, ele não faz nada de mal a ninguém, em local nenhum, para justificar alguma coisa, tá? Tá bom. Então é assim, um erro justifica o outro? Não, só para nós que estamos aqui na matéria. Então esse terremoto foi natural, né, na Terra, Sim, e aproveitou a natureza da Terra para... Isso. E a gente sabe mais ou menos como funciona um terremoto, né? Tudo natural. Alguma explosão no mar ou uma explosão na Terra de um vulcão mexe com as placas tectônicas e quando elas vão se ajustando vai rachando tudo, né, perto. Tanto é que eu não sei se vocês já ouviram falar do que é Pangeia. Eu já falei isso aqui? Já falei uma vez. Pangeia era um mapa mundial há milhões de anos atrás. Era uma terra só e nas beiradas a água. Essa aí é a teoria da Pangeia que foi estudada. E o mundo só é hoje, com esse pouco de terra aqui, água no meio, e outra terra aqui, água no meio, porque foi rachando as placas e foi separando a terra. Então você vê montanhas absurdamente altas. Isso é ajuste de placa tectônica. Né? Um lado sobe, o outro baixa. Aqui vem mar e aqui vem montanhas. Não há milagres. Se a pessoa não entender isso, ela não consegue aceitar as outras coisas do Espiritismo. É tudo lei natural. Tá bom? Jesus não curava. E chegava lá e falava assim, tá bom, você é cego, cego mesmo, e eu vou fazer você ver. Ele não fazia isso. Porque isso vai contra a lei natural. Ele curava as pessoas que estavam, por exemplo, com o espírito cego com a pessoa. Tratava do espírito cego, a pessoa voltava a ver. Tratava do espírito aleijado, a pessoa voltava a ver. Porque ele curava o espírito. Né? Tratava do cara que estava louco, que tinha um espírito louco com ele. Tirava o espírito louco, o cara ficava bom. Não é assim que funciona? Se eu estiver falando alguma bobagem, presta atenção como que às vezes você chega aqui na casa espírita. Tudo atrapalhado. Odiando todo mundo, com dor não sei na onde. Não é assim? Chega até ir para o hospital. E muitas vezes vai para o hospital, que tem que ir mesmo, não deixe nunca de ir. Você trata do espírito, a pessoa fala, não estou sentindo mais dor de cabeça. É numa escala micro, né? Numa escala micro, e Jesus trabalhava em escala macro. Cara cego, aleijado, gente com como é o nome da... Lepra. Com lepra. Tá? Mas ele ressuscitou também alguém. Quem? Jesus. Não, Jesus não ressuscitou, porque ressuscitar significa que você vai renascer no próprio corpo que morreu. Por exemplo, Lázaro não estava morto.
Então é isso que o Espiritismo veio fazer. Cadê? As 3 revelações. O Espiritismo revela coisas, explica as coisas que Jesus trouxe e traz novas revelações. Lázaro não estava morto, porque se morto estivesse, o espírito não volta para o mesmo corpo de carne. Se o espírito voltasse para o mesmo corpo de carne que morreu, não precisava de um fenômeno absurdamente conhecido dos espíritas. A reencarnação. Você não precisa reencarnar. Para que você precisa de uma outra vida? Continua nesse corpo aí. Não faz sentido. Né? Então Jesus não ressuscitou, assim como ele não ressuscitou Lázaro. Tá? Jesus tratou de um espírito que estava com Lázaro, que deixava ele em estado não catatônico, que chama, já é um outro estado aí que a medicina conhece aí, que o cara fica apagado. Catalepsia? Um negócio parecido com esse aí. É doença, né? Tá? E agora, a situação de Jesus é diferente, tá? Jesus precisava que se acreditasse na sua própria ressurreição. Vou escrever errado aqui. Ressurreição. Se nós não acreditássemos na época em ressurreição de Jesus, não existiria cristianismo. Então era tudo baseado em fenômeno natural, mas que, se não fizesse daquele jeito, para que as pessoas acreditassem em milagres, não teria cristianismo. Jesus não ressuscitou. Tudo que ele contou era mentira. Porque ele falava que havia vida depois da morte. Mas naquela época, ele não podia falar, não há vida depois da morte. Depois que você morrer, o seu espírito vai para a colônia. Inclusive, eu controlo todas as colônias em cima da terra. Depois você vai ficar lá, você vai passar por tratamento, você vai passar por isso, por aquilo, por não sei o quê, e depois você vai reencarnar num novo corpo de carne. Ele teria morrido com 15, com 10, com 7. Não teria morrido com 33. Por isso que ele usava um termo muito conhecido como por nós, para falar as coisas para as pessoas da época. Parábolas. Com parábola, ele tentava explicar coisas que, se ele contasse hoje para as pessoas de 2025 anos atrás, ele não teria vivido uma semana. Uma semana não, porque uma semana ele não teria vivido 10 anos. Porque com 10 anos, com 7 anos, ele já sabia disso tudo, tá? Esse é um espírito absurdamente que nós não temos capacidade, nós não temos sentidos, nossos sentidos não conseguem entender, tá? E assimilar o que é Jesus. É muito absurdamente fora do que nós todos conhecemos. A gente só consegue saber disso quando a gente desencarna, dependendo de como é cada espírito de nós, tá? Tem espírito nosso que é espírito superior, tá? Que está no meio de nós aqui, tá bom? Só que o corpo de carne bloqueia tudo isso. Então tem um monte de informação que virou, os dogmas da igreja, por exemplo, que viraram lei para nós. Você não pode fugir disso não, peraí. Por exemplo, todo mundo acredita na ressurreição de Jesus. Lá no Espiritismo, não sei se vocês se lembram disso, teve um cara muito famoso que foi presidente da Federação Espírita do Brasil. O cara mais famosão. Quem é que vocês conhecem? Edgar Moon. Bezerra de Menezes. Ah, também. Bezerra de Menezes foi o cara, tanto que ele está desencarnado até hoje, cuidando da saúde nossa e da equipe de médico que tem no mundo inteiro. Bezerra de Menezes, não dá para falar quem é o cara, né? É um gigante, um monstro, tá bom? Bezerra de Menezes era presidente da federação. E ele tratou do estatuto da Federação Brasileira, da Nacional, que cuida de tudo. E no meio disso aí ele falou duas coisas que nós temos que estudar. Tá? Tem que estudar isso aí. Você pode não estudar, mas você precisa estudar. A codificação de Allan Kardec e André Luiz? Jean Baptista Holstein. O cara que falou com Allan Kardec discordou e depois concordou mais na frente. O corpo de Jesus, isso aqui já tirou um monte de gente da casa espírita, tá? A gente não se importa, a gente tem que falar a verdade. O corpo de Jesus era fluídico, não era de carne que nem o nosso. Ah, mas Jesus sangrou, isso é outra coisa de um fenômeno da natureza que ele teve que usar para convencer as pessoas. Tá bom? Ele controlava tudo, princípio inteligente, os fatores da natureza. Então, para fazer alguma coisa com ele, beleza, vai favorecer um monte de gente. Eu posso fazer aqui, através do que hoje a gente conhece de mediunidade, por exemplo, mediunidade de efeito físico, ele pode fazer as pessoas, ou ele mesmo transformar ou sangrar.
Por exemplo, um espírito que nem Jesus faria uma bebida alcoólica para deixar todo mundo bêbado? Não. Aquilo lá foi uma ilusão que ele criou. Deixou todo mundo feliz, que é a parábola das bodas, né? Que acabou o vinho, a mãe dele veio falar com ele, e ele ainda falou para ela assim, mas não chegou minha hora ainda de começar os meus milagres. Você precisa disso? Preciso, tá bom. Então presta atenção na seguinte coisa. Nós temos o livre-arbítrio, certo? No livre-arbítrio você pode dizer sim ou não? Sim. Pode, né? Tá certo? Só que tem uma coisa, se você pedisse algo para Jesus, ele não dizia não. Nunca. Nem para o pior inimigo do povo, ele dizia não. Isso tem a ver com o tipo de espírito, né? Um espírito puro, ele não fala não. Ele só vai falar não se for para fazer mal a alguém. Mas se for para fazer o bem, é tudo sim, sim, sim. Você pode fazer um vinho aí para nós, que acabou o vinho? Ah, posso, né? Mas não era vinho, não era para embriagar ninguém. Tanto que o cara falou assim, ó, é a primeira vez numa festa que eu vejo o anfitrião guardar o melhor vinho para o final. Porque no final já está todo mundo bêbado, normalmente. Por que você vai guardar o melhor vinho? Guarda para você. E era o melhor vinho da festa. Tá? E Jesus, não é só Jean Baptiste Rammstein que falava que Jesus tinha um corpo fluídico e tudo bem. Está escrito nos evangelhos. Dá uma indicação um monte de vezes que Jesus indicou que não tinha um corpo de matéria que nem nós. Pode perceber lá que vocês vão ler com atenção, vocês vão ver. A partir de agora, talvez vocês prestem mais atenção nisso. Eles vieram para cima dele e ele passou no meio deles. Um monte de gente. Dezenas, centenas. Imagina quanta gente ficava em volta de Jesus, querendo matá-lo. E pegar nas armadilhas que a gente ouve toda hora nos evangelhos. Eles foram para cima dele e ele passou no meio deles. Passava assim, no meio deles, assim, aqui, ó. Centenas de pessoas em volta dele. Quem é católico, e é tudo certo, né? A maioria de nós foi batizado na igreja católica, frequentou a igreja católica a vida inteira, frequenta até hoje, não tem problema nenhum. Mas os dogmas da igreja católica impedem a gente de ver a realidade, a verdade. E ele ensinou para nós sobre a verdade. Você vai saber da verdade. E a verdade liberta. Não existe milagre. Existe uso de leis naturais que muitas vezes, em determinada época, a gente desconhece totalmente. Hoje é impossível viver sem eletricidade, tá certo? Mas presta atenção na pergunta. Você consegue ver a eletricidade? Não. Não, você vê o efeito dela. A eletricidade mesmo você não consegue ver. Você vê um relâmpago, que ninguém sabia o que era, até que alguém começou a estudar. Então a coisa foi evoluindo, foi criando condições de inteligência e para a gente compreender as coisas no devido momento. A terceira revelação dos Espíritos poderia ter vindo 2000 anos atrás. O que ia acontecer com ela? Nada. A gente ia morrer, não ia estar aqui. Ia matar todo mundo. Porque o povo não estava preparado para isso. Do mesmo jeito, as revelações de Jesus na época de Moisés não teria durado 10... morria na hora. As revelações de Moisés na época de Abraão teria morrido também. Nasceu, já mata logo. Então, a cada época vai ter nova revelação. Para nós chegarmos à regeneração, o Espiritismo é a terceira e última revelação. Tá bom? Primeira revelação, então? Os 10 mandamentos. Os mandamentos de Moisés. Moisés. Segunda revelação? Jesus. E terceira revelação? Espiritismo. O Espiritismo. O Espiritismo veio nos ensinar. É só estudar. E está descrito lá. Inclusive a criação do mundo. Tudo tem lá. Que você precisa para viver melhor. Mas se você se dedicar apenas, hein, ao livro dos Espíritos, sua vida vai mudar. Ah, mas e os outros livros? Não, se você se dedicar, se você fizer só o livro dos Espíritos, você já está fazendo muito. Aliás, você estaria fazendo mais do que 90% dos espíritas kardecistas que existem. A maioria dos que eu conheço nunca leram ou nunca ouviram, olha a facilidade que tem, o livro dos Espíritos inteiro. Quem já ouviu ou leu o livro dos Espíritos inteiro aqui? Nós estamos em 10. Né? Então, de tanto insistir, 70%, 80% daqui desse grupo já leu ou escutou. Mas você vai numa casa espírita grande para você ver o que significa 70%. Não tem, não. É que a gente bate muito nisso aí. Não precisa fazer nada, gente. Põe lá o áudio, vai ouvindo no carro, vai ouvindo na hora de lavar a louça, vai ouvindo, cara. Bota do lado para dormir, vai ouvindo. A uma hora você vai falar, pô, era isso?
Nossa, eu não tinha entendido e está escrito ali. Tá bom? Nós estamos atrasados, né? Vamos encerrar e vamos começar. Então a parte teórica a gente acaba agora e começa a parte prática. Vamos trabalhar porque é isso que interessa para Deus Jesus, tá? A prática. O evangelho tem que ser praticado. Então, para você se evangelizar, você tem que praticar o evangelho. Há mais ou menos 600 anos atrás, um pouco menos, aliás, a gente ia na igreja e não sabia nem o que o padre estava falando. Vocês acreditam nisso? Era tudo em latim, no mundo inteiro. Tudo em latim. Inabres, 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 inabres. Não sei nada do que ele está falando, mas ele falou amém, amém, assim seja. Assim seja o quê? Acabei de xingar todos vocês em latim e você está falando assim seja. Amém, amém. E aí ele falava, por exemplo, em latim, eu quero que vocês vão tudo para o inferno. Amém! Porque ninguém entendia nada. Né? Olha, não tem muito tempo, hein? Aí depois de fazer tudo isso, dar amém, ainda tem que dar o dízimo, né? É. Pagar ainda o seu amém. Com 17 anos depois do descobrimento do Brasil, olha só, a gente ainda era obrigado a ir na igreja, escutar tudo em latim. Não tem problema, depois ele vai me falar o capítulo, eu vou lá na Bíblia que tem em casa e vou ler. Não, era em latim. Você comprava a Bíblia em latim e punha em casa que você não sabia ler, um livro que você não sabia ler. Aí veio um cara, xarope, né, puta de um débil mental, e fez uma revolução na igreja. Era uma época de total manipulação, né? Uma época de total manipulação. E a manipulação existe até hoje. É que hoje está mais aberto e é proibido certas coisas que se você fizer mesmo sendo da igreja, você vai preso. Porque senão teria continuado. Né? Tá bom, gente? Agora, só para encerrar. Vamos estudar para ver se eu estou falando besteira. Tá? Porque eu falo muita bobagem. De vez em quando eu falo algumas coisas boas. Graças a Deus. Amém. Viu amém, igreja? Amém, né? Amém? Amém. Amém. Assim seja. Eu vou no banheiro, gente. Vai, amém. Acaba aí, por favor.